Em Brasília, Jair Bolsonaro voltou a falar em fraude na eleição para presidente dos Estados Unidos. O presidente também voltou a questionar o voto eletrônico no Brasil. O presidente Bolsonaro disse aos apoiadores que a crise nos Estados Unidos é por falta de confiança da população no processo eleitoral. Bolsonaro afirmou que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa em 2022 se continuar a existir só o voto eletrônico. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia e houve gente lá que votou 3, 4 vezes. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. O Itamaraty não emitiu nota oficial sobre a invasão ao Capitólio, mas o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que nada justifica a ação. Acrescentou que o direito do povo de exigir o bom funcionamento de suas instituições é sagrado e que os fatos em Washington não devem servir de pretexto para qualquer país colocar uma instituição acima do processo de votação popular. O presidente da Câmara, que ontem já havia condenado a invasão ao Congresso americano, classificou a fala de Bolsonaro como um ataque direto e gravíssimo ao Tribunal Superior Eleitoral e seus juízes. Rodrigo Maia sugeriu que os partidos políticos acionem a justiça para que o presidente se explique. Hoje, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez questão de se manifestar. Será do ministro Edson Fachin a responsabilidade de coordenar o início do processo eleitoral de 2022, quando os eleitores irão às urnas para escolher presidente, governadores, deputados e senadores. Fachin assume a presidência do TSE em fevereiro do ano que vem. Em nota, o ministro destacou que a violência contra o Congresso americano deve colocar em alerta a democracia brasileira e ressaltou que quem desestabiliza a renovação do poder deve ser responsabilizado. A democracia, conclui o ministro, não tem lugar para quem dela abusa. O ministro Alexandre de Moraes, que assume a presidência do TSE a partir de agosto de 2022, ontem também se manifestou. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que os Estados Unidos certamente saberão responsabilizar os grupos que atentaram gravemente contra a história republicana do país. Vai ser de Alexandre de Moraes a tarefa de proclamar o presidente que for eleito em 2022. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também condenou a invasão ao Congresso americano. E em relação aos questionamentos de Jair Bolsonaro sobre a urna eletrônica, o atual presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que lida com fatos. Ainda de acordo com Barroso, eventuais provas, se apresentadas, serão examinadas com toda a seriedade pelo tribunal.